Meus irmãos, graça e paz, amém? Meus irmãos, de ontem para hoje tudo bem, bom sono, boa companhia, boa comida. Oremos pela vida de Thalita, da sua família, que vive esse tempo de luto e de perda. Irmãos, eu nasci e criei-me em Teixeira de Freitas, então pastor Jonas Davi é famoso em Teixeira. Eu estudei na escola que pertencia à Igreja Batista Central, então é um pastor querido ali naquele lugar. E esta é de fato a primeira vez, que a gente mora em um outro lugar que não é Teixeira de Freitas. Há 8 anos nós estamos em Tarantim e louvamos a Deus pelas experiências e pela aprendizagem ali que a gente tem recebido de Deus e dos irmãos ali naquele lugar. Bem, eu passei a fazer parte da igreja em junho de 1996. Tem gente aqui que não era nascido. Eu fui batizado em dezembro de 1996. Então, cheguei na igreja em junho, com 11 anos, e aí em outubro fiz 12 anos e o pessoal já falou, esse menino tem futuro, vamos batizar. E batizaram-me por volta ali da segunda, terceira semana de dezembro. Eu fui batizado pelo pastor Josias. Pastor Josias, na época, era pastor da primeira igreja batista em Nova Viçosa. Pastor Josias faleceu recentemente, ele estava congregando na igreja batista, se não me falha a memória, Betânia, em Eunápolis. Pastor Josias não era meu pastor. Pastor Josias foi um pastor convidado a realizar o batismo, já que o nosso pastor não era pastor. A gente chamava de pastor Joaquim, mas ele era o dirigente daquela congregação, mas ele não era pastor ordenado. Então por isso que o pastor Josias veio, celebrou o batismo. Batismo raiz, no rio. A igreja não tinha estrutura de tanque, e a caminhada foi boa. Da igreja que nós marcamos um encontro até o local do batismo, eram 4 quilômetros, e foi todo mundo a pé. Faz isso hoje para ver se vai alguém. Sim, nós saímos, a marcha começou a 1h da tarde. O povo era crente, meus irmãos. Ai, se um pastor inventar de fazer um negócio desse hoje, prepara na próxima sessão o coro. Mas naquele tempo, toda uma simplicidade, toda uma coragem, para a gente mesmo adolescente, isso aqui não era uma aventura, uma coisa boa. Mas de fato, cheguei na igreja em 96, mas pasmem vocês, o que eu estou com 39 hoje, então esse período aí de mais de 25 anos, 27 anos na igreja, eu só fui ouvir a doutrina da semelhança com Cristo quando eu tinha aí cerca de 30 anos de idade. Então cheguei na igreja com 12, só passei a ouvir que eu tinha que ser alguém parecido com Jesus com 30. Um período aí de 18 anos, fazendo parte de 2, 3 igrejas, mas que ninguém pregava sobre esse assunto. E eu entendo que falar de Cristo vive em mim e não falar da nossa semelhança com Jesus tem coisas desconectas, Então eu quero transmitir essa palavra a vocês hoje, com essa temática, com esse conteúdo. Então, abramos nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e verso 29, por favor. Apenas esse versículo. Após a leitura, você não fecha a Bíblia,
porque a gente vai ter que voltar nesse versículo e a gente vai ter que passar por outros que abordam essa mesma verdade. Romanos capítulo 8, verso 29. Oito, 29 de Romanos. A Bíblia Sagrada diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, por favor, olha só o que Paulo diz: também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Para que nós sejamos segundo, conforme a imagem de Jesus. Certa feita, perguntaram para o importante teólogo inglês chamado John Stott, falecido, se não me falha a memória, em 2005, por aí, ou talvez um pouco depois. Perguntaram para John Stott: John Stott, qual é o propósito de Deus para o seu povo após a conversão? Qual é o propósito de Deus para o seu povo depois da conversão? Foi então que John Stott respondeu: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. John Stott ainda completa: a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. A semelhança com Cristo. Eu quero acreditar e acredito que sim, estou no meio de um povo convertido. E se eu estou no meio de um povo convertido, se eu estou no meio de um povo que experimentou, que vivenciou a experiência da conversão, então, segundo John Stott, o próximo passo, a próxima etapa dessa caminhada de fé é a nossa semelhança com Jesus. Depois que a gente encontra-se com o Senhor, depois que a gente entrega a vida a Ele, depois que Ele nos resgata do pecado, a ideia não é ficar ali agora apenas desfrutando das bênçãos da fé, ou até mesmo dos benefícios da igreja. Há um desafio em curso, e o desafio é ser semelhante a Jesus. Quais são as bases bíblicas que defendem isso? Quais são as bases bíblicas que defendem e que têm como ordem para as nossas vidas a semelhança com Jesus? O primeiro texto a gente leu, repito: porque os que dantes conheceu, lá atrás, antes da fundação do mundo, na sua presciência, na sua onisciência, porque os que antes, no passado, conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu destaco as palavras do apóstolo: para serem conforme a imagem do seu Filho. Gente, vamos nos voltar para Adão e Eva, por favor. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, ok? Adão e Eva foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu com eles? Eles caíram em desobediência. E aí, eles não perderam por conta do pecado toda a expressão da imagem de Deus. Foram criados à imagem de Deus, mas o pecado estragou a imagem de Deus neles. O pecado, a presença do pecado, desfigurou a imagem de Deus em nós. Então o pecado não retira toda a imagem e semelhança de Deus em Adão e Eva e em nós, mas o pecado desfigura-nos.
Às vezes eu passo pela rua e vejo pessoas assim escravizadas, sabe? Tive a experiência de ir, por exemplo, irmãos, na Cracolândia em São Paulo. A gente passa e fala assim, é imagem e semelhança de Deus, mas o pecado está desfigurando. É imagem e semelhança de Deus, mas o pecado está estragando esse ser humano. Continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. A gente perdeu muito por conta do pecado, a gente perdeu muito por conta do pecado original, mas a gente não perdeu tudo. O pecado sim estragou, o pecado maculou, mas a gente carrega ainda a honra de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí olha que coisa gloriosa. Através de Cristo, Deus restaura a sua imagem em nós. Através de Cristo, Deus resgata a sua imagem em nós. Ao nos tornarmos semelhantes a Cristo, o que acontece? A imagem de Deus em nós é resgatada. Quanto mais semelhantes a Jesus, mais a gente resgata a imagem e semelhança de Deus perdida no Éden. Olha que coisa boa. O homem perde muito da imagem e da semelhança de Deus no Éden e antes do Calvário, mas depois de Cristo, o propósito de Deus é que a sua imagem no homem seja restaurada e resgatada. Vem Jesus, e quanto mais nós nos aproximamos da semelhança de Jesus, mais a gente volta ao Éden e nos tornamos mais parecidos com o próprio Deus. Para mim, irmãos, isso é uma coisa que eu acho que parte da comunidade evangélica brasileira está perdida, é por falta de uma doutrina como essa. É gente fazendo um tanto de loucura no nome de Deus, é gente vivendo de forma estranha, é gente dizendo que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, é gente se defendendo e justificando seus pecados por conta de traumas e de não sei o que, por conta da natureza, da personalidade. Mas gente, a gente não pode aceitar isso, porque a vontade de Deus para o seu povo é que sejamos segundo a semelhança de Jesus. E se a ideia, e se a doutrina é ser semelhante a Jesus, então não cabe determinadas coisas na vida do crente. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e verso 18, por favor. 3 e 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostei do som dessa igreja. Aqui não tem como eu gritar não, meus irmãos. O som já é alto por natureza. Meu Deus, eu prego em umas igrejas que o povo fala assim, esse aí é pentecostal. Ô papai, então vamos lá, 2 Coríntios 3,18, meus irmãos. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Bateu aí? Que às vezes o pastor escreve uma coisa aqui e os irmãos, talvez aí, é isso mesmo? Pronto. Veja bem, eu quero ler esse mesmo texto na versão da NVI, a Nova Versão Internacional. Lá, esse texto é traduzido da seguinte forma: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, olha só, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Rapaz, quando eu li isso aqui na versão NVI, que é o mesmo entendimento também de João Ferreira de Almeida, eu fiquei pensando, quer dizer que cada tempo que eu passo na igreja, eu tenho que ficar melhor. Ô gente, tem uns irmãos aí que está piorando, o que nós vamos fazer? Disse que tem que ser como o vinho, né? Mais tempo ali
naquele processo, mais envelhecido, melhor. Então é isso. Só que, vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente dá uma piorada, não dá? Na caminhada, você olha para trás e fala assim: Ih, rapaz, eu já fui melhor, viu? Já orei mais, já li a Bíblia mais, já testemunhei mais, já santifiquei mais. Mas aí vem essa ordem de Paulo para com a nossa semelhança do Cristo, dizendo: olha, nós estamos agora, neste momento, pela ação do Espírito Santo, sendo transformados segundo a imagem do Cristo, com uma glória cada vez maior. Cada tempo que passa, mais graça de Deus, um coração mais bondoso. Cada tempo que passa, uma espiritualidade marcada de maior devoção, de uma maior paixão, de um maior espírito de serviço. É isso que Paulo está nos ensinando. Agora olha que interessante, né? Quando a gente lê Romanos capítulo 8 e verso 29, Paulo fala numa perspectiva do passado. Passado, observe: porque os que dantes conheceu, porque os que anteriormente conheceu, passado, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. No passado, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu por sua suprema vontade que todo salvo deveria ser conforme a imagem do seu Filho. É por isso que tem algumas pessoas que defendem o entendimento de que o cristão é um pequeno Cristo. Um cristão é um pequeno Jesus. Ou seja, o cristão é uma imitação, não Paraguai, original de Jesus em Iguaí. Ser cristão, banalizou, não é esse negócio, cristão, eu sou cristão. Mas rapaz, olha o peso disso, né? O cristão é alguém que é uma imitação original do Cristo de Deus. É por isso que John Stott vai dizer que melhor do que a palavra cristão é a palavra discípulo. Ele vai dizer que a gente não deveria ser chamado nem de cristão, nem de evangélico, nem de crente, nem de Bíblia e nem de gospel. Nós deveríamos manter a nomenclatura original, discípulos, porque discípulo envolve compromisso com o seu mestre. E aí a gente tem esse tema, né, da nossa convenção para missões esse ano, né? Discipular. É fazer discípulo, mas a ideia é que primeiro eu seja como Jesus, para que eu transmita a imagem do Cristo em mim, no outro. Então veja bem, quando a gente lê Romanos no capítulo 8, verso 29, a gente tem Paulo falando da semelhança com Cristo numa perspectiva do passado. Mas quando a gente lê 2 Coríntios no capítulo 3 e verso 18, a perspectiva muda do passado para o presente. Então observe, já não é algo que Deus estabeleceu no passado, já não é algo que Deus projetou na eternidade, mas uma realidade agora que está se concretizando, uma realidade que está sendo colocada em prática. O plano eterno de Deus está em curso. Deus está fazendo cumprir a sua vontade por meio do seu Espírito e fazendo com que nós caminhemos na semelhança de Jesus. Quem faz isso é o poder, é a graça, é a manifestação do Espírito de Deus. Deus está fazendo de homens e mulheres pecadores e rebeldes segundo a imagem de Jesus. Meu Deus, quem era você, hein, meu irmão? Quem era você, minha irmã? E eu não estou falando assim daqueles pecados escandalosos, não. Eu estou falando, sabe, de uma natureza rebelde, desinteressada por Deus, uma natureza que apenas está apegada ao material. Mas olha quem é você hoje. Você tem traços de Jesus em sua vida. E tem gente que te encontra e fala assim: fulano, quem te viu, quem te vê, hein? Não é assim? Eu não vou pedir para levantar a mão, sabe? Porque senão vai falar assim:
fulano de tal era trançado, hein? Mas veja bem, meus irmãos, Deus está fazendo de homens e mulheres irados em pessoas mansas segundo o Filho de Deus. Deus está fazendo de mulheres e homens orgulhosos pessoas humildes como o Filho de Deus. Deus está fazendo de mulheres e homens indiferentes pessoas cheias de compaixão segundo a natureza do Cristo. Deus está fazendo de homens e mulheres materialistas pessoas despreendidas segundo o Filho de Deus. Deus está fazendo de mulheres e homens gananciosos pessoas generosas segundo a imagem do Filho de Deus. Deus está fazendo de homens e mulheres magoados pessoas perdoadoras segundo o Filho de Deus. Deus está fazendo de homens e mulheres duras e duros de coração pessoas absolutamente quebrantadas segundo a imagem do Filho de Deus. Deus está fazendo de mulheres e homens violentos pessoas pacíficas com um coração cheio de paz segundo aquele que é o príncipe da paz. O que é que tem mudado na sua vida nesses últimos anos? O que é na sua vida que não tinha nada a ver com Jesus, pelo contrário, tinha a ver com as trevas, e nesses últimos anos você tem vivido o impacto da ação do Espírito de Deus na sua vida, e tem coisas na sua vida que são traços da natureza do Filho de Deus. O que na sua vida hoje a gente pode dizer que é semelhante a Jesus? Irmãos, um crente, eu sei que a gente às vezes tem um constrangimento de nos comparar com Jesus. Meu Deus, Jesus está tão longe de nós em termos de santidade, em termos de perfeição, claro, mas a gente uma hora precisa fazer essa avaliação. Poxa, será que tem coisas na minha vida que se parecem com Jesus? Será que tem coisas na minha vida que tem traços do Cristo? Ou será que nada na minha vida é parecida com Jesus? E se assim for, a gente tem que correr para os pés da cruz e dizer: Senhor, esse não é o verdadeiro evangelho, esse não é o verdadeiro cristianismo, essa não é a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, a verdadeira doutrina me conduz a uma aproximação com a sua semelhança, com o seu exemplo. Vamos para o terceiro texto, 1 de João. Aí já é a carta, a epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 3 e verso 2. Olha que coisa maravilhosa, a gente vai ler agora. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3 e verso 2. Olha, se o papelzinho aqui voar, já tem ali um negocinho no jeito para nós, ó. Essa igreja é diferente, rapaz. 1 de João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eu repito, seremos semelhantes a Ele. Você pode repetir comigo? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha só que amarração teológica maravilhosa. Primeiro, Paulo vai dizer em Romanos 8:29, ele vai dizer da nossa semelhança com Cristo na perspectiva do passado. O Deus eterno, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Ele predestinou que cada salvo fosse semelhante a Jesus. Ok, aí vem 2 Coríntios capítulo 3 e verso 18. Agora Paulo fala da nossa semelhança com Cristo na perspectiva do presente, porque aquilo que foi ordenado no passado está em curso hoje. O povo rebelde, pecador, anteriormente vivendo em trevas, agora, pela ação do Espírito de Deus, estão sendo transformados segundo a imagem do seu Filho. Passado, presente. João agora, por sua vez, fala da nossa semelhança com Cristo na perspectiva do futuro.
O propósito eterno da nossa semelhança com Cristo será perfeitamente completado, será perfeitamente cumprido quando Cristo voltar. Olha que coisa. Na perspectiva do passado, Deus falando. No presente, essa obra sendo executada através do Espírito. Mas irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, essa obra da nossa semelhança com Ele será plenamente cumprida, segundo o apóstolo João, a ponto de dizer: nós seremos semelhantes a Ele, perfeitamente semelhantes a Ele, seremos como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Jesus voltar, nós não apenas estaremos com Ele, nós seremos semelhantes a Ele. Agora, a gente carrega traços de Jesus, amém? Agora a gente carrega algumas semelhanças com Jesus, mas a gente ainda carrega a nossa imperfeição, a gente ainda carrega a nossa humanidade, a gente ainda carrega o Adão caído dentro de nós. Mas quando Jesus se manifestar, toda a nossa natureza pecaminosa, toda a nossa natureza adâmica será então colocada de lado, expulsa, porque nós seremos semelhantes a Jesus, perfeitamente semelhantes a Jesus. Seremos como Ele é, em sua natureza, um coração, uma vida semelhante a dele. Então, um projeto antigo, em curso, mas que no futuro será realizado e cumprido em sua plenitude. Irmãos, mas antes de Cristo voltar, a gente já precisa viver isso, amém? Antes de Cristo voltar, a gente já precisa dar sinais dessa obra que será realizada lá na eternidade. Então, irmãos, que sejamos semelhantes a Jesus em sua devoção, que sejamos semelhantes a Jesus em sua devoção ao Pai. Repito, que sejamos semelhantes a Jesus em sua devoção ao Pai. Meus irmãos, como Jesus tinha prazer de estar com o Pai, como Jesus era um adorador, era um servo devoto, como Jesus era essa figura tão entregue, que tinha o Pai e a adoração a Ele, e a devoção a Ele como uma prioridade tão elevada. Irmãos, a gente não pode chegar na igreja e adorar, e servir, e cantar, e ouvir a mensagem, não com indiferença, não com frieza, não com desinteresse, não com desatenção, mas com toda a devoção, com toda a paixão, com toda a entrega, com todo o fervor. É isso. Porque Jesus vivia isso. Jesus ia orar e ficava horas com Deus. Jesus ia orar e ficava tempo e mais tempo com o Senhor. A sua adoração era em espírito e em verdade. O seu estado de contemplação de Deus. Como o Pai é lindo, como o Pai é majestoso, como o Pai é excelente, é glorioso. Então que a gente imite Jesus, que a gente viva esse traço do caráter de Cristo na sua devoção. Às vezes o tempo vai passando, a gente vai cansando da igreja. Às vezes o tempo vai passando e a gente vai cansando da liturgia. Não, que a nossa vibração, a nossa entrega, o nosso desejo, que a nossa paixão, ela aumente cada vez mais, e a gente vive esse traço da semelhança com Cristo, a sua devoção. Que sejamos semelhantes a Ele em sua compaixão pelos homens. Que sejamos semelhantes a Ele na sua compaixão. Jesus era alguém facilmente tomado de íntima compaixão. Jesus está caminhando pela cidade e vê uma mãe que havia acabado de perder o filho.
Já era uma mulher viúva, já havia perdido o marido. Agora Jesus a contempla em uma outra perda muito significativa, a perda do filho. Aí a palavra de Deus assim: e ele, movendo-se de íntima compaixão. Aí, de outro momento, Jesus está diante de uma multidão faminta pela palavra de Deus, mas também uma multidão que está padecendo de fome de pão. Aí o texto bíblico diz: e ele, movendo-se de íntima compaixão. Aí ele vai visitar o amigo Lázaro, mas o amigo Lázaro está morto, ele sabia disso, e quando chega lá, já depois de 4 dias de um enterro, o texto bíblico diz que ele, caminhando em direção à sepultura de Lázaro, ele chora, porque ele foi tomado de compaixão. E isso se repete nos evangelhos. O crente tem que ser alguém facilmente tomado de compaixão. A gente precisa olhar para a miséria alheia, a miséria espiritual ou a miséria material, e ser tomado de íntima compaixão. Jesus não era apenas alguém tomado de íntima compaixão pela miséria espiritual, ele era tomado de íntima compaixão pelas misérias sociais, as exclusões, a pobreza, a fome, tanta coisa. E Jesus ia ali e curava, Jesus ia ali e ressuscitava, Jesus ia ali e multiplicava pão. Alguém facilmente tomado de compaixão. Meus irmãos, desculpe aqui a sinceridade, mas uma coisa que identifica que alguém de fato é um salvo é a compaixão. Minha irmã, meu irmão, se você é uma pessoa dura, que não se importa com ninguém, com muito carinho e amor, reveja isso. Reveja. Se você é alguém que não manda uma mensagem para ninguém, que não liga para ninguém, que não liga para o pai, que não liga para a mãe, que não liga para o irmão, que não se importa, que tem uma ação na igreja caridosa e não contribui, e de repente tem uma cena da cidade na rua, tem enchente, tem desabamento, e ali há uma necessidade de uma importância, de uma mobilização, e você fica ali no seu individualismo, no seu egoísmo. Eu convido a você, reavalie a sua fé, porque uma das características do salvo é a capacidade de se importar com o próximo. Que sejamos semelhantes a Ele na sua devoção, que sejamos semelhantes a Ele na sua compaixão, mas que sejamos semelhantes a Ele, e aí o caminho para o encerramento, em sua missão. Semelhantes em devoção, semelhantes em compaixão e semelhantes a Ele, o Cristo, em sua missão. Interessante que quando Jesus vai conversar com seus discípulos, ali na grande comissão, ele diz assim: Senhor, Pai, assim como Tu me enviaste a esse mundo, eu agora também os envio. Assim como o Pai me enviou a este mundo e a vocês, agora eu envio vocês para a missão. Assim como Ele entrou no nosso mundo, irmãos, assim como Jesus entrou no nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das pessoas. A gente também precisa entrar na vida das pessoas para lhes revelar a nova do Evangelho. Lembra do hino 410? Eu acho que é 410. A nova do Evangelho? Acertei? 410? Pois bem, a gente precisa entrar no mundo das pessoas para revelar-lhes a nova do Evangelho, a boa nova que vem do céu, a mais extraordinária notícia que o mundo já recebeu. E que notícia é essa? É que Deus nos ama, é que Deus deseja nos resgatar, é que Deus deseja nos salvar, é que Deus se importa com cada dor e com cada lágrima. Que sejamos semelhantes a Jesus em sua devoção, mais entregue, mais piedosa, mais fervorosa, em sua compaixão, nos facilmente sendo tomados de sensibilidade diante da dor do outro, e em sua missão, entrando na vida das pessoas, para que elas conheçam o Cristo de Deus. Há uma triste pesquisa que diz que uma pessoa convertida,
uma pessoa que vem para a igreja, depois de 2 anos, ela não tem mais amigos do mundo. Os amigos são todos evangélicos. Há uma pesquisa que diz que depois que a pessoa se torna um crente, após 2 anos vivendo na fé, ela vai se desligando das amizades que não professam a mesma fé, e ela então se envolve ali num gueto evangélico. Os contatos do WhatsApp é só de crente, o grupo é de crente, não sei o que é só de crente, e a gente vai perdendo contato com as pessoas que a gente deveria resgatar. É claro, limites para algumas amizades, é claro, limites em alguns ambientes, mas assim, meus irmãos, perder contato com todo mundo, até com parente, não. Pois se a nossa missão é entrar na vida deles para trazê-los para a vida do Cristo. É por isso que lá em Tarantim eu busco me envolver com a sociedade. Por quê? Porque eu preciso fazer amizade com essas pessoas, eu preciso ganhar elas para mim, na relação, preciso ganhar elas para o meu PG, para depois ganhar elas para Deus e depois ganhar para a igreja. Imagine você, não dá um bom dia para o vizinho, para o amigo, não conversa, aí depois, vamos lá na minha igreja, vamos lá no meu pequeno grupo, não vai. A pessoa vai dizer assim, nem conversa comigo, agora quer me chamar para ir para a igreja dele. A gente precisa cumprir essa missão, a semelhança de Cristo. Andava com todo mundo, pegava na mão do povo, parecia candidato a vereador, a prefeito. Jesus era aquele cara do povão, e envolvia com todo mundo, a ponto de ser chamado amigo de pecadores. Por quê? Porque desejava resgatar. O arrependimento que eu tenho, meus irmãos. Depois que eu assumi uma postura mais radical na minha fé, com 16 anos, eu cortei amizade com todo mundo. Meus amigos só eram crente. O arrependimento que eu tenho, meu Deus do céu. Um dia eu confessei isso para o meu irmão, que é mais novo do que eu falei com ele, eu chamei ele de Nen, eu falei, Nen, um dos maiores arrependimentos que eu tenho, é que naquela época eu virei um crente radical, eu já não me relacionava mais, perdi os amigos, as amizades, e me fechei dentro da igreja. Se naquele tempo eu tivesse a cabeça que tenho hoje, de envolver com os amigos, com determinados cuidados e limites, acho que eu tinha levado muita gente para Jesus. Mas ainda tem tempo da gente rever isso. Há um comentarista bíblico chamado William Barclay, é um comentarista bíblico muito respeitado. Ele diz o seguinte para a gente sobre esse negócio de ser semelhante a Jesus: um membro da igreja deveria ser alguém em que Cristo vive de novo. Cada membro de uma igreja deveria ser alguém em que Cristo vive de novo. Aí a gente vem para o tema, do congresso: o Cristo vive em mim. Irmão, se Cristo vive em mim, vai ter algum traço dele em mim. Deixa eu encerrar essa mensagem contando uma história a vocês. Eu não sei se ela é verídica, eu não sei se aconteceu de fato, mas quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu fui tão tocado. Conta a história que 4 amigos que moravam em uma determinada cidade, que tinha uma profissão de vendedor ou vendedores, eles viajaram uma longa distância para um curso de vendas. Foram de avião, deveriam voltar de avião, e eles garantiram para suas esposas: olha, sexta-feira à noite nós estamos aqui para o jantar. Foram, fizeram um curso, ouviram as palestras, mas o horário avançou ali, e eles tiveram que sair correndo do local das plenárias, das palestras, para o aeroporto, porque já estavam atrasados, e saíram correndo por meio do saguão do aeroporto. Nessa pressa, um dos amigos esbarrou ali numa mesa, onde estava exposta ali uma pirâmide de maçã.
A vendedora colocou as maçãzinhas toda bonitinha, estava ali vendendo, mas esses 4 amigos correndo, um deles esbarrou e derrubou as maçãs da menina. Eles continuaram correndo. De repente, um desses vendedores, um crente, olhou para trás e viu ali a tristeza, o desespero daquela menina tentando catar as maçãs. Ele voltou, gritou para os amigos, diz: vão na frente, se eu não for nesse voo, eu vou no outro. E então ele se aproximou e começou a ajudar aquela jovem, arrumando ali as suas maçãs, catando as maçãs. De repente ele percebeu que a menina estava chorando. E mais, diante da dificuldade que ela estava em encontrar as maçãs, ele percebeu que aquela menina também era cega. Cataram todas as maçãs, colocaram no lugar do jeito que estava. Depois aquele homem tirou um dinheiro do bolso, entregou na mão daquela menina e disse: olha, as maçãs estão arrumadas, e agora esse dinheiro aqui é pelo prejuízo que nós lhe causamos. Ela, com muita gratidão, recebeu a oferta, agradeceu pela ajuda, e quando aquele homem partiu, ela se virou na direção dele e disse assim: Senhor. Ele disse: é o quê? E ela continuou: você é Jesus? Irmãos, a maior pretensão do discípulo é ser confundido com seu mestre. O nosso maior sonho, a nossa maior pretensão nessa caminhada é sermos confundidos com Jesus. É alguém passar e dizer para você: rapaz, você é parecido com Jesus, sabia? Eu estou lendo os evangelhos e eu percebo que você tem uns traços do Cristo de Deus. Um dia, no nosso PG de jovens, ao qual eu liderava, eu vi uma declaração tão bonita de uma menina lá do nosso PG. Rapaz, aquilo me impactou também, boa lembrança daquele momento. Eu perguntei para eles assim: quem é a pessoa que vocês conheceram que mais se parece com Jesus? Uns não responderam, outros falaram de um parente, e surpreendentemente uma menina disse assim: a pessoa mais parecida que eu já conheci na vida, a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci em toda a minha vida, é o meu pai. Rapaz, será que minha filha Fernanda falaria isso de mim? Será que depois que tudo aqui acabar, né, o pai partir para o céu, será que a minha filha poderia fazer essa declaração? Olha, de todo o meu tempo de vida, a pessoa que eu mais vi traços de Jesus foi o meu pai. Foi a minha mãe. Pais e mães, nós estamos com uma missão, viu? Fazer com que esse povo veja Jesus em nós. Deixar um legado da semelhança de Jesus. Eu tenho certeza que tem coisas de Jesus na sua vida, eu tenho certeza. A devoção, talvez a compaixão, talvez a missão e outras características que eu não citei. Mas vamos buscar mais. Para que um dia alguém te pare na rua e pergunte assim: por acaso você é Jesus? Por acaso você é Jesus? Que assim o Senhor nos abençoe. Pastorzão, estamos diante de uma missão, hein? Porque naquele dia lá, ninguém falou que eu era parecido com Jesus. 10 jovens, e ninguém falou assim: meu pastor, eita, você é. Ou não falaram que não queria me dar essa moral para não encher a bola, né? Ou então porque o pastor precisa dar uma melhorada também. E quem não precisa, meus irmãos? E quem não precisa? Que assim o Senhor nos ajude. Irmãos, o negócio é o seguinte,
o poço é fundo e a corda é curta. O assunto é maravilhoso, mas eu só posso falar até aqui.